Abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. A gente sabe que a vinda de Jesus está próxima. E nós entendemos que nós devemos lutar para nós entrarmos no reino dos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. A gente sabe que a Bíblia fala, todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. Não está lendo, bom? Amém? Pode estar lendo? Até o 20. Ora, este adquiriu um cão com um galardão de iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório, e todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldema, isto é campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserto a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro a seu espaço. Amém? Pode sentar. Quem é este homem aqui que adquiriu um campo com galardão de iniquidade? Este homem aqui, a gente sabe que hoje é culto de doutrina. Este homem aqui que adquiriu dinheiros roubando, entregando até o próprio Jesus, para ser entregue aos romanos. Esse homem chama Judas Iscariote. Esse homem chamado Judas Iscariote, a Bíblia diz que ele vende Jesus por 30 moedas de prata, porque na realidade ele queria que Jesus fosse seu líder, seu rei. Mas a Bíblia diz que Deus ele não tem parte deste mundo. A Bíblia diz que a gente não pode amar este mundo. Quem ama este mundo não tem parte para com Deus. A Bíblia fala isso. Quem ama este mundo não tem parte para com Deus. Então Judas, ele amava muito este mundo. Ele queria tanto ficar neste mundo. E a Bíblia diz que quando este homem chamado Judas Iscariote entrega a Jesus, ele vai se enforcar. A Bíblia diz que ele, quando ele se enforca, Atos dos Apóstolos que nos fala que acontece assim: ora, este adquirindo um campo com galardão da iniquidade, precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ou seja, quando ele se enforca, parece que dá para entender que o galho quebra, e quando o galho quebra, ele cai, o corpo dele cai no chão, e arrebentando-se todo. Então veja que o que acontece com este homem? Adiantou alguma coisa ele roubar, ele enganar, ele tirar dos irmãos? Não adiantou, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o quê? É a vida eterna. A gente entende aqui que este homem, ele ganhou dinheiro, mas no final das contas se arrebentou-se todo. A gente sabe que hoje existem muitos falsos profetas, existem muitas pessoas enganando, mas o que a igreja entende com isso? Que nós devemos continuar perfeito na palavra de Deus, buscar a Deus com sinceridade, porque quem busca a Deus enganosamente vai se arrebentar, como o Judas Iscariote que se arrebentou. Não adianta nada a pessoa querer dizer eu sou melhor do que o Bertano, do que o Cicrano, e querer dar um de ignorante, porque no final das contas, todas as pessoas que usam de rebeldia dentro da casa do Senhor vai se arrebentar. Assim como o Judas Iscariote, ele se arrebentou, todas as pessoas que estão usando de engano dentro da casa do Senhor, mais cedo ou mais tarde, o galardão dele vai chegar.
ele não ficará de pé, porque a Bíblia diz que dentro da casa do Senhor, essas pessoas que usam de engano, elas não ficam. Porque quando a igreja, a gente sabe quando o pastor é um homem de oração, busca a Deus, a igreja tem que crescer. Mas quando a igreja começa, um irmão, eu não converso com a irmã, eu não converso com o filho do pastor, eu não converso com a irmã do ciclo de oração, eu não converso com o pastor, eu não converso. Quando a pessoa começa a fazer isso, o que acontece? Há um espírito de engano ali, porque a Bíblia diz que enganou seu coração mais do que todas as coisas perversas que eu conhecerá. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e examino. Ou seja, quando Deus vê que há engano naquela pessoa, aquela pessoa simplesmente ela está enganando a si mesma e ela indo de mal a pior. Quando as pessoas às vezes estão dentro da igreja, às vezes, não vou dar a paz do Senhor não fulano, porque eu tenho uma malquerência com ele. Não vou dar uma paz do Senhor não, porque talvez ele me chamou a atenção. Quando as pessoas estão assim, quando as pessoas estão enganando a si mesmas, e muitas das vezes o diabo está colocando uma sementinha dentro do coração dela, para que ela guarde ressentimento, para que ela não consiga perdoar, e ela fazendo isso, ela vai adquirir uma doença. Quantas vezes essas pessoas estão dentro da casa do Senhor com eu mentindo, mentindo, falando fofoca, caluniando o outro. Mas a Bíblia nos fala a seguinte palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus, pois sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então entenda que Judas Iscariote, a Bíblia nos fala como ele era este homem. Este homem andou com Jesus, viu os sinais que ele fez, maravilhas, viu o coxo sendo curado, leproso sendo curado, e mesmo assim, ele negou Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, uma pessoa dessa, que viu tantos milagres, viu tantos prodígios que Jesus fez, ainda tem coragem de entregar a Jesus, para os romanos por causa de dinheiro. Então tem muitas pessoas que estão sendo como Esaú, vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. Quantas pessoas estão vendendo os seus bens preciosos por causa de um terreno, por causa de dinheiro? Quantas pessoas estão caminhando para o inferno todos os dias, conhecendo a palavra de Deus, mas mesmo assim negando a fé, negando a Jesus? A Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer nessas pessoas que cometem o pecado todos os dias. Por que Ele fala assim? Ora, este adquiriu um campo. Entenda uma coisa, ele adquiriu um campo roubando. Quando colocava ali na alforje, roubava. Quando ele foi juntando dinheiro com o prêmio, o quê? Com o prêmio da iniquidade. Que iniquidade? Iniquidade é pecado. E quando ele faz isso, ele até conseguiu, mas ele, no final das contas ele não foi feliz. Ele não teve o quê? Prazer em se alegrar com aquilo, porque aquilo era o quê? Era um prêmio, o quê? A custa de outras pessoas, estava nas costas de outras pessoas, ou seja, tirou o dinheiro do suor que não era dele, que não vinha dele, mas que vinha do próximo. Ou seja, e no final das contas, devia ele pedir perdão, mas ele teve o que, irmãos? Remorso. Ele não reconheceu que ele era um pecador e foi pedir perdão, mas ele sentiu que ele tinha remorso, e o que ele havia feito, ele deveria tirar sua própria vida, e assim ele fez. Ele foi se enforcar, ele foi para se matar, tirar sua própria vida. E aqui Atos dos Apóstolos afirma, que Paulo nos fala, que ele foi totalmente despedaçado quando ele cai no chão. Ele se desfaz, ele se despedaça. Por quê? Ou seja, entregou Jesus. Quando ele estava na Santa Ceia, deixa que este homem, quando estava na Santa Ceia, a Bíblia diz que quando Jesus está
pronto para dividir o pão com eles, entenda uma coisa, olha que interessante. Jesus vai dizer assim que um deles era o diabo, era Satanás. Entenda uma coisa, quem é de Deus não come junto com a gente na mesa. Você sabia? A Bíblia diz que quando Jesus entrega aquele pão a ele, o pão molhado com o suco da uva, naquele momento ele se retira da mesa. Entenda uma coisa, quem é de Deus, quem é do altar, quem é do céu, muitas das vezes não vai estar na mesa com você, porque naquele momento que ele pegar, ele vai sair. E Jesus nos afirma ali, nos mostra nos textos, que quando Jesus parte o pão, imediatamente ele sai dali. Os discípulos achavam que ele iria fazer alguma coisa que Jesus havia falado, mas naquele momento ele se retirou da mesa, porque a Bíblia diz que Satanás, naquele momento, quando ele toma na Santa Ceia, Satanás entrou nele. Satanás entra nele, naquele momento ele se retira da mesa. Ou seja, a casa de Deus, a mesa do Senhor, é para os que? Os convidados, chamados, escolhidos, que vão permanecer fiel até o fim. Porque Jesus nos diz que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia também nos relata que da mesma forma também, aquelas 10 virgens, entenda uma coisa, o que é virgem? Separada. Há uma separação. A gente entende, quando a gente analisa esse texto também, das 10 virgens, que Jesus também espera o momento certo das loucas se separar. Quando as loucas saem, Jesus vem, o noivo vem. Entenda uma coisa, o ímpio e o justo podem até estar juntos, mas haverá um momento, uma ocasião, que o ímpio tem que sair de perto, porque o ímpio não pode comer na mesa com o justo. Vocês estão entendendo? O ímpio não come na mesa do justo. Quando vocês entendem essa palavra, quando Jesus fala assim, que uma mulher que tinha uma filha endemoniada, ela vai até Jesus para clamar a Jesus, dizendo: Senhor, a minha filha está doente, está endemoniada, eu peço ao Senhor que o Senhor cure a minha filha. E Jesus vai dizer assim: não é bom que pegue do pão e dá o quê? Para os cachorrinhos. Mas o que ela fala? Mas Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha e caem na mesa do seu Senhor. E Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Ou seja, naquele momento Jesus dá uma resposta e também uma cura para aquela mulher, porque ela se humilha. Ou seja, nem todas as pessoas vão estar na mesa com você. Os de Deus vão comer, mas os ímpios não. Então, você que é do altar, olha que interessante. O azeite, aquela mulher tinha um pouquinho de azeite na botija. O que é esse azeite? Esse azeite que você tem, o pouco que você tem, não dá para ninguém. É só você e de mais ninguém. Vocês lembram, normalmente eu falei aqui, que as 10 virgens, tinha as 5 que era prudente, tinha azeite nas suas vasilhas. O que quando as ímpias, faltando azeite, o que as prudentes falam para elas? Quando elas não têm o azeite, as ímpias, as imprudentes não tinham azeite. Sabe o que ela fala para as imprudentes? As imprudentes falam para prudente. As prudentes falam assim para a louca: olha, vai buscar para vocês. Olha, o meu azeite é para mim. O que você tem, você não pode dividir com outra pessoa. Porque se você dividir, você está dando a sua bênção para aquela pessoa. E se faltar para você, você perde a bênção juntamente com aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Então as prudentes falam para as loucas: vai buscar para vocês o azeite, para que não falte para nós. Então tem gente que é prudente, mas quando chega loucas,
elas vão ser semelhantes às loucas, vão querer dividir a bênção que ela tem. Sabe o que acontece? Ela perde a oportunidade, perde a bênção e cai junto com elas também. Tem gente dando aquilo que não é para dar e perdendo a bênção. Vocês lembram de Jonas? Jonas, ele está debaixo de uma maldição. E quando ele está debaixo dessa maldição, aonde ele ia, a maldição acompanhava ele. Porque ele estava aqui na desobediência. Ele entrou, ele vai para Tarso, Tarso vai para Jó. Sabe o que acontece? Ele compra uma passagem, entra dentro do navio. E sobre a vida dele estava um pecado de desobediência. Ele entra dentro daquele navio, toda aquela tripulação também estava em perigo com ele. Ou seja, toda pessoa que está com a maldição, carregando a maldição, aonde ele colocar a mão, tudo vai o quê? Vai dar errado. E quando ele entra dentro daquele navio, entenda uma coisa: o navio não tem nada a ver, os tripulantes não tem nada a ver com Jonas. Mas por que todos sofrem? Todos que estavam com ele sofreram por causa do pecado de Jonas, da desobediência de Jonas. Ou seja, quando eu estou com uma pessoa que anda, estou andando com uma pessoa que não é para me andar, eu estou andando com ela, o castigo que está sobre ele cai sobre minhas costas também. Tudo que ele acontecer com ele vai acontecer comigo também. Sabe por quê? Porque eu estou carregando uma coisa que não é para mim carregar. E quantas pessoas querendo carregar aquilo que Deus não pediu para ele carregar, e o pau está o quê? Batendo. É isso aí, batendo nas cacundas dele. Ele não está entendendo. Ele não está entendendo porque ele está gemendo. Ele está entendendo porque está acontecendo isso. Assim também aconteceu o quê? Com Judas Iscariote. Ele era um homem que amava as coisas deste mundo, desobediente. E quem é desobediente sofre o castigo. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então tem gente querendo sacrificar, mas não está querendo obedecer. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem esfriado. E nós entendemos que o propósito de Deus é que nós sejamos salvos, é que nós sejamos capazes de vencer problemas, dificuldades. Tem gente querendo fugir como Jonas fugiu. Tem gente tentando se esconder. Mas a Bíblia diz que de Deus ninguém se esconde. Porque Deus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele tem a chave de abrir. Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus nos prometeu que nós teremos gozo, paz neste mundo. Jesus não prometeu isso para nós. Jesus disse: filhinho, tem bom ânimo, que neste mundo tereis aflições. E nós sabemos que neste mundo, quando uma guerra lá fora, a guerra talvez com sua esposa, ou com seus filhos, com seu esposo. Quando nós nos temos guerra dentro de casa, nós temos guerra lá fora. Há guerra em todo lado. Quando não é o mundo natural agindo contra a nossa vida, é o mundo espiritual. Em todo o tempo que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, nas hostes da maldade, no lugar espiritual. Nós estamos aqui enfrentando luta todos os dias. Ou seja, eu sei que quando Jesus estava orando no Monte da Oliveira, Jesus vai dizer assim: Pai, se for possível, afaste-me este cálice para que eu não beba, mas que não seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, naquele momento, ele faz uma oração para o Pai, dizendo assim, que não queria passar por aquele deserto, não queria passar pela cruz, mas Jesus disse assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Jesus sabia que era maldito tudo que fosse pregado na cruz.
E Jesus sabia que não seria fácil ele ser levado. Não era fácil ele estar ali na cruz. Mas a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele. O castigo que estava sobre ele. Então, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então havia um castigo sobre Jesus, mas ele estava ali com a paz para nos dar. Então nós entendemos, talvez você vai ter guerra com o seu vizinho, guerra lá no seu trabalho, guerra mais guerra, mas o que nós devemos fazer? Ser fiel até a morte. Fugir, irmãos, da mágoa. Não guardar mágoa no coração, ódio no coração, saber perdoar. Tem gente que fala assim, eu não perdoo. A Bíblia diz também que se você não perdoar, Deus também não pode te perdoar. Então, em todo momento, a gente deve saber que aquela pessoa ali está sob a influência de Satanás. Mesmo que aquela pessoa seja um pastor, seja um obreiro, muitas das vezes a perseguição está sobre ela, está sendo sobre você. Há um principado, ou uma potestade, dominadores, opressores ali, tentando causar discussão e briga. Porque tem gente que tem visão aberta, ou tem visão fechada, mas nem todos conseguem ter visão como você tem. Tem pessoas que vão entender que aquele processo ali é uma guerra. Mas é necessário que você ore, que você dobre o seu joelho. Se está com depressão, ore. A Bíblia diz que se está contente, cante louvores. Se está doente, chama os presbíteros ungindo com azeite. A Bíblia diz, se está doente, chama os presbíteros ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente. A gente entende que quando a gente está alegre, a gente deve cantar louvores ao Senhor, agradecendo a Deus. Se a gente está doente, a gente deve chamar os presbíteros que orem com a gente, e ajudem a gente em oração. E a oração da fé salvará o doente. Se tiver cometido pecado, confessai o vosso pecado. Então a gente entende que a gente tem que ter a nossa boca que santa, né? Sem palavrão, sem briga, sem ódio, sem confusão. Eu sempre falo que aonde existe briga, aonde tem discussão, ali tem um espírito de contenda. Entenda uma coisa, quando você passar num lugar e você vê a mulher, mas o marido, o filho brigando, um xingando, falando palavrão, você pode ter certeza que ali tem um espírito ali, vai na mulher, vai no homem, vai na criança, a criança que talvez está amamentando lá, é bebê ainda, ela fica toda atormentada, começa a chorar, a criança começa a ficar muito doente, porque ela é uma criança ainda inocente, tem pesadelo, a pessoa tem pesadelos, mais pesadelos, né? Incubo, sucubo, atrapalhando o sono da pessoa. Vem como uma mulher, vem como um homem na vida de um, incubo, né? Vem como uma mulher na vida de um homem, sucubo vem como uma figura de uma mulher na vida de um homem, e tentando causar separação, tentando colocar briga, tentando colocar confusão, tentando colocar pai contra filho e filho contra pai. E quando você vê uma discussão dentro de casa, você vai ter que estar repreendido em nome de Jesus. É você começar a repreender, é uma briga do seu filho, é você olhar para cá, dentro da casa do seu esposo, dentro da casa do seu filho, e começar a notar se aquilo ali é natural, se é espiritual. Se for espiritual, você olha dentro da cara dele e diz, está repreendido em nome de Jesus. E vai regalar os olhos para você e vai dizer assim, não estou normal. Então você vai olhar dentro da cara dele, se for seu esposo, se for seu filho, você vai analisar. É necessário que você analise se aquilo que está falando é natural ou espiritual. Se for espiritual, você vai olhar dentro da cara dele e você vai fechar a cara com toda a autoridade, vai dizer assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Porque às vezes Satanás tem que saber que tem espírito, que ele vem como o espírito de uma criança. Você já viu aquela criança que muitas vezes é quietinha? O diabo às vezes usa a pessoa no silêncio. E já tem diabo que usa a pessoa na rebeldia, na travessura. Mas tem diabo que ele entra dentro de uma pessoa, ele fica quietinho, sabe, como uma pessoa tímida. Ele está ali,
Ele está escondido ali. E você acha que aquilo é normal, mas ele está tentando te enganar. Ele vem no silêncio, ele vem. A Bíblia diz que o Satanás ele transfigura em anjo de luz. Né? Ele vem como um sapatinho de algodão, ou seja, pisando no mansinho, para que você não venha entender que ele está ali. Quando as separações acontecem, que uma pessoa faz um trabalho de bruxaria, parece que ele não está ali, dá a intenção que ele não está ali, mas ele está bem escondido, o miserável está bem escondido ali, e você não percebe que o miserável está ali. Ele vai dizer assim, ele até agora não viu, ele está cego. Ele começa Você sabe, quando um prato de mingau está muito quente, você nunca vai num prato de mingau pelo meio. Para onde você vai quando o mingau está muito quente? Pelas beiradas. É assim o diabo. Quando você pensar que não, já deu o laço e você caiu. Quando você pensou, tchau. Então assim, eu quando estou trabalhando na roça, às vezes eu começo a cair. Tem lugar, irmãos, que tem uma potestade ali. Nem todos os lugares que tem, não. Tem lugar que tem uma potestade ali. Um principado, dominadores, né? Então tem lugar que é assim, tem lugar que tem principado e potestade, dominadores, né? Então tem lugar que você começa a cair do nada. Aí, quando eu estou assim, eu já falo, está repreendido Satanás em nome de Jesus e sai para frente. Para de cair. Aí de novo, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Talvez não é nada, mas já começa a repreender. Está repreendido Satanás em nome de Jesus. Eu sou muito, graças a Deus, sou muito difícil de cair, sou muito difícil de ficar doente, porque eu entendo que quando há uma coisa acontecendo sobre a minha vida, eu penso assim, eu sei que eu não estou sendo usado pelo diabo, mas eu penso assim, está acontecendo na minha vida, isso não é normal. Aí eu começo a repreender, está repreendido. Até que um dia, a minha menina, ela foi para a escola, não foi para a escola, ela começou a fazer umas coisas estranhas. Então tá bom, você não vai para a escola não, está com dor de cabeça, está passando mal, então você vai para a escola não, fica em casa então. E ela começou a ficar agressiva e começou a fazer as coisas estranhas. Aí eu comecei a olhar para a cara dela assim, fiquei olhando, observando. Aí eu olhei para ela e falei assim, está repreendido Satanás em nome de Jesus. Porque o diabo, muitas das vezes, ele entra numa criança, assim, do nada. Aquela criança fica rebelde, aquela criança fica doente, aquela criança passa a ter um comportamento estranho. Às vezes você não consegue entender, você tem que analisar o comportamento, como médico, como psicólogo. Como o psicólogo faz? Analisando o seu modo de falar. O psicólogo analisa o seu modo de falar. E como um policial que analisa o seu comportamento, se tem tatuagem, se você fala gíria, assim como o policial te conhece. O policial conhece quando a pessoa é um cidadão de bem, porque quando é um cidadão de bem, ele não tem gíria. Ele fala normal. O psicólogo conhece você pelo modo de você falar. Ele vai analisar o seu modo de falar. E assim também o policial como o psicólogo. O modo de falar, você vai analisar o comportamento da pessoa. Aí você vai entender o que está acontecendo com aquela pessoa. E você vai orar e vai repreender no nome de Jesus. Então nós entendemos, irmãos, que tem doenças que entram no nosso corpo através dos nossos olhos, através que nós falamos, através que nós pensamos. Satanás ele não conhece o nosso pensamento, mas se você fala coisas, se você xinga, se você tem mágoa no coração, se você não consegue perdoar, se você dentro da sua casa está tocando música que não adora o céu, você está profanando o seu santuário. Se você não toca dentro da sua casa, não toca aquilo que agrada a Deus, você está dando permissão para o diabo entrar. Uma fofoca, falando mal dos outros, xingando, odiando. Muitas vezes tem pessoas, irmão, vim aqui com uma fofoquinha aqui, sai fora disso, irmão, é demônio. Entendeu? Pula fora. Tudo que é do diabo, mentira, é do diabo, sai fora. A não ser que seja verdade, alguma coisa que seja verdade. Mas a pessoa começar a falar fofoca, começar a xingar. Irmão, vamos falar palavrão para nós passar o tempo, irmãos. Hoje eu até fiz um vídeo, nem publiquei ainda, né? Que a gente nunca pode faltar na nossa vida é o azeite. E o pouco que a gente tem, não divida o seu azeite com outra pessoa. E o tempo.
nunca perca tempo com as coisas deste mundo, porque o tempo é precioso. A gente entende que quando a gente está perdendo tempo por mundo, a gente está perdendo para Deus lá em cima do céu. O que nós estamos fazendo aqui na igreja? Nós estamos aqui refletindo, entendendo o propósito de Deus, e nós estamos alimentando todos os dias da palavra do Senhor, como nós devemos comportar, como nós devemos agir, porque Satanás, irmãos, ele pega uns postos e fala assim: ô Levi, ô Baixão, você é um burro, você é ignorante. Aí fala assim: o fulano de tal falou que eu sou burro, sou ignorante. Quando você aceita isso, o mundo espiritual também fala assim: olha, você é isso mesmo. Mas quando você fala assim, está repreendido em nome de Jesus, eu não sou burro. Quando você fala assim, ignorante, não, está repreendido em nome de Jesus, né? Eu já vi muitas pessoas falar assim: meu moleque é um demônio, uma entidade de Moloque, vem lá de Moloque. Então a gente entende, quando a gente fala palavras, né, que não traz benefício, mas traz maldição, tudo que você fala que é negativo, ou seja, influencia aquela pessoa a ser daquela forma. Quando a pessoa fala assim: eu vou vencer na vida, ela vence, porque ela tem um pensamento que ela vai vencer. Se ela fala assim: eu não vou vencer, ela não consegue. O que destrói um casamento? O esfriamento. O que destrói a comunhão com Deus? É parar de orar, é parar de falar com Deus, é parar de ir na igreja. Quando você faz isso, você simplesmente está se esfriando. Ou seja, quando há um braseiro, todas elas estão juntas, uma aquece a outra e o fogo aumenta. Mas se uma brasa sai o quê? Do braseiro, ela fala assim: eu vou sair daqui. E ela fala assim, só uma pipoquinha agora, eu vou sair. Arremessa fora. Até com o tempo, ela começa a brilhar. Com o tempo. Passa um tempo, vem a noite, o que acontece com ela? Aquela brasa, que vai acontecer, o fogo, o calor vai diminuindo. O que brilhava, você via em qualquer lugar. Porque naquele momento era brasa, e brasa brilha em qualquer lugar. Se tornando carvão, ela se perde em qualquer lugar que aquele carvão estiver, ninguém mais vê, ninguém dá mais importância, porque é o que? Carvão. E quando você pega o que o carvão faz, ele não queima mais, mas te suja. E te sujando, você não quer mais. Ou seja, tem muitas pessoas deixando de ser luz para ser trevas. E quando elas estão lá fora, elas não mais trazem bênção, mas te suja, mas te mancha, te causa dor. Então, perseverar na fé é aquilo que nós devemos fazer. E nós entendemos, meus amados irmãos, que Jesus está voltando. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Por que Jesus conta essa parábola? Jesus conta essa parábola sobre uma mulher que ela ia ter com um juiz, que existia na cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homens algum. E havia também dentro daquela mesma cidade uma pobre viúva, uma mulher, que ela ia pedir justiça àquele juiz, para que pudesse fazer justiça contra o seu adversário. E aquele homem não queria fazer justiça, mas aquela mulher continuou insistente, continuou pedindo, continuou indo. E a Bíblia diz que aquele homem que não temia a Deus, respeitava alguns, disse: porque essa mulher me amolesta, hoje eu te farei justiça. E a Bíblia diz que Deus não fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite, a Ele que Deus tarde para com eles. E quando Jesus vier, achará Deus fé na terra? Então, a gente entende que a oração, ela move a mão de Deus em nosso favor. Quando você para de orar, você para de alimentar as coisas de Deus. Oração é alimento, onde nos fortalece e aonde todos os dias nós estamos caminhando para os céus. Jesus, para terminar, como será a vida de Jesus? Jesus disse que terá um no campo, terá dois juntos. Um será levado, outro será deixado. Então dá para entender que haverá tão poucas pessoas que são tementes a Deus, que até dentro da igreja vai ter 2 pessoas, no campo vai ter 2 pessoas, aonde estiver vai ter 2 pessoas,
Um será levado e o outro será deixado. Por quê? Porque a quantidade de pessoas vão diminuir. Aquelas pessoas que buscam a Deus vão diminuir sobre a face dessa terra. Como lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus trouxe o juízo para aquela cidade. Quantas pessoas justas tinha dentro de Sodoma e Gomorra? Simplesmente só Ló. Nem sua esposa e nem suas filhas teriam sido. Mas simplesmente Ló. E a Bíblia diz, lembra-se da mulher de Ló, que olhou para trás e foi convertida no estado de sal. Por quê? Ela fez como Judas Iscariote, só estava olhando as coisas naturais que perecem deste mundo. E quando ela olha para trás, ela morreu. Assim como Judas Iscariote, por causa de dinheiro, morreu. E ficou tudo aqui na terra, irmãos. Tudo que a gente faz fica aqui na terra. A única coisa que a gente leva deste mundo é a nossa fé, ou para cima, ou o pecado que vai para baixo. Então, escolha o Senhor Jesus. Como diz José, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor Andinelli está orando. Como diz, irmãos, vocês colocam aqui dentro. Senhor Deus, Pai. Meu Pai querido, neste momento, ó Deus, eu entrego, Pai, a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Ó Pai Santo, Deus, neste momento, ó Deus, eu clamo, ó Pai, pela tua presença, Senhor. Ó Deus querido, vai tocando, ó Deus, em cada vida, Senhor, aqui representada, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus, ó Deus Espírito Santo, Deus, venha derramar, Deus, cada vida, Pai. Venha tocar, Senhor, em cada coração, ó Pai, nesta noite, ó Deus. Ó Pai Santo, Deus, vai tocando aí, ó Deus, neste momento, ó Pai. Vai nos fazendo, ó Deus, todo laço, ó Pai, aí quebrando as correntes, ó Deus. Ó Pai Santo, Deus, agora vai tocando aí, ó Deus, em cada mente, ó Pai, em cada coração, ó Pai. Aonde, ó Deus, que houver a enfermidade, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus, está tocando, ó Deus, neste momento, ó Pai. Fazendo cura, Pai, neste momento, ó Deus, fazendo libertação, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus, na grande tua palavra, Deus, vem encontrar, destaca, ó Deus, o nosso coração, ó Pai. Ó Deus querido, meu Pai amado, neste momento, ó Deus, apresenta, ó Deus, os teus filhos, ó Pai. Ó Deus Santo, eu clamo, ó Deus, por cada vida, Senhor, que está aqui nesta noite, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus, eu não sou conhecedor, Pai, mas eu sou conhecedor de todas as coisas, ó Pai. Por isso, ó Deus, vai sondando, Deus, cada coração, ó Deus, aqui neste momento, ó Pai. E vai sabendo por terra, Deus, todo o trabalho, Deus, que venha ser feito, Deus, pela vida dos teus filhos, ó Pai. Vai sabendo por terra, Deus, toda iniquidade, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus, eu vou sabendo por terra, Deus, todo, Senhor, astúcias do inimigo, ó Pai, contra a vida dos teus filhos, ó Deus. Ó Pai Santo, Deus, eu tocando, ó Deus, do alto da cabeça, antes contra os pés, ó Pai. Se vem alguma enfermidade, ó Deus, nesta noite, ó Pai, venha ser invocado por Deus, para a honra e glória do teu santo e verdadeiro nome, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus, eu apresento, Deus, este ministério, ó Pai, neste momento, ó Deus, eu entrego, Deus, esta rua, Senhor. Ó Pai Santo, que Deus venha, Deus, venha fazer uma varredura santa, Senhor. Aonde, Deus, que estiver ouvindo esta oração, ó Pai, nesta noite, ó Pai, que Deus venha, Deus Santo, Deus, estará tocando, Deus, neste momento, ó Pai, e despertando o desejo de conhecer verdadeiramente, ó Pai. Ó Senhor querido, meu Pai amado, entrego, Deus, neste momento, ó Deus, a minha vida, Senhor. Entrego, Deus, a vida dos pastores, Senhor, que está nesta noite, ó Pai. Ó Deus querido, meu Pai amado, visita, Deus, cada lar, Senhor. Ó Pai Santo, Deus, agora, neste momento, ó Pai, eu clamo, ó Pai, pela tua presença, Senhor. E vem o teu anjo, ó Pai, neste momento, Deus, a tua graça nos coração, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus, aonde, ó Deus, que estiver na enfermidade, ó Pai, neste momento, ó Pai. E Deus, por Deus Santo, Deus, está tocando, ó Pai. E teu sim, ó Deus, venha sentir, ó Deus, o teu toque, ó Deus, especial, Deus, nesta noite, ó Pai, um toque de cura, Senhor. Ó Pai Santo, Deus, ó Deus, restaurar, ó Deus, os ossos, ó Pai, os nervos, o sangue, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus, vai tocando, ó Deus, em coração, ó Deus, nesta noite, ó Pai. E vai repreendendo, ó Deus, todo mal, Senhor, toda enfermidade, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus, abençoe a autoridade, ó Deus, que o Senhor
colocou, Pai, sobre a minha vida, Pai. Eu repreendo, ó Deus, toda enfermidade, ó Pai. Tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti, Senhor. Ó Pai Santo, Deus, agora eu repreendo, ó Deus, não no meu nome, ó Pai, mas no Teu nome, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus, agora no Teu sangue, ó Pai, que foi derramado, ó Deus, na cruz, ó Pai. Derrama, Deus, sobre a Tua igreja, Deus, neste momento, ó Pai, nós jogando por terra, Deus, toda a enfermidade, ó Pai. É que eu peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, estende as mãos. Que o amor de Deus e a doce consolação do Santo Espírito esteja por todos nós, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa. A salva de palmas, Jesus.